Meus queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, nosso Salvador, o nosso Redentor, um bom dia para os irmãos e uma excelente semana também, começando a partir de hoje. Deus proverá. O nosso bom Deus proverá tem sido as razões dos nossos encontros. E hoje eu quero ler um texto da palavra do Senhor, e um texto muito especial para mim, e eu quero compartilhar com você. Talvez esse texto tenha sido o texto que mais mexeu, como mexe com a minha vida até hoje. Talvez, se não fosse por intermédio dele, eu não teria me aproximado de Deus, talvez eu não seria nem uma pessoa religiosa, talvez eu não seria um cristão e muito menos seria um pastor, pregador da palavra de Deus e aquele que cuida do rebanho de Deus. Então, esses versículos da palavra de Deus é um versículo que foi praticamente um divisor de águas na minha vida. E eu quero compartilhar com você, para que ele também tenha oportunidade, quem sabe, de trazer a você também algumas reflexões espirituais. Ele está no livro de Romanos. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 3. E observe o que está escrito a partir, então, do versículo de número 9. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estamos todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Por que esse texto me incomodou tanto? Porque eu confesso que eu nunca me considerei um santo, daquele de auréola na cabeça. Mas também eu nunca me considerei uma pessoa que fosse um imundo, uma pessoa que fosse um inútil, uma pessoa em que Deus olhasse e não visse em mim nenhuma virtude. E esta questão, de certa forma, me preocupou. Me preocupou porque a Bíblia me fala e, de alguma forma, eu sentia que mais cedo ou mais tarde eu teria que comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta dos meus atos. E na minha cabeça, na minha concepção, eu era uma pessoa boa. Eu praticamente não cometia delitos consideráveis, graves, cartão vermelho. Eu não cometia nada contra um ser humano que pudesse, não tem esse tipo de recordação em minha mente. Aí, de repente, estou sendo confrontado com a palavra de Deus, quando me diz que eu estou sendo um inútil, como eu estou sendo um inválido, como que as obras que eu penso estar fazendo, elas não têm valor nenhum para com Deus. Aí, para buscar conforto para o meu coração e para essa ansiedade ou essa mescla de angústia com decepção, eu me recorri à leitura da palavra de Deus. E a leitura da palavra de Deus me trouxe situações ainda mais gravosas. Porque quando, lendo lá no profeta Isaías,
no capítulo de número 64, verso de número 6, um outro texto me deixou ainda mais preocupado do que eu estava com relação à minha questão espiritual. A Bíblia diz assim: mas nós todos somos imundos. Aí eu percebi que eu não era o único. Não que isso me trouxe algum tipo de conforto, mas a Bíblia considera que todos nós somos imundos e todas as nossas justiças são olhadas como Deus, por Deus, como sendo trapos de imundícia. Aí eu busquei mais a fundo, porque essa situação para mim agora se tornou mais gravosa. Porque até aquilo que eu pensava estar fazendo certo, aquela história de no máximo um cartão amarelo ou uma advertência, aos olhos de Deus não passava de trapos de imundície. E o que é um trapo de imundície? É aquele pano que você usa em casa como pano de chão. E aquele pano já se tornou tão velho, tão sujo, que não tem nem mais como lavar. Então se pega e vai jogar fora. Mas aí, o dono da oficina mecânica aproveita daquele pano para poder lavar peças de carro, coloca nele óleo e vai lavando, aqueles resíduos vai se tornando impregnado naquele pano, que está com óleo sujo, com resíduo, com fungos, com bactéria, e de repente aquele pano está todo rasgado, aquele pano não serve para mais nada a não ser jogar fora. Trapo de imundície poderia ser equiparado àquilo. Mas, a meu ver, eu nunca seria comparado àquilo. Até que eu fui confrontado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus me levou a entender, e aquilo que eu gostaria de compartilhar com você, que a forma como Deus nos vê com relação às nossas práticas de justiças é diferente da forma como nós vemos os seres humanos. Nós vemos os seres humanos fazendo a medição deles por nós. E Deus nos vê fazendo a medição por Ele. Aos olhos de Deus, nós somos imundos. Mas porque Deus é santo, porque Deus é puro. Agora, é claro que tem dois tipos de imundo. Aquele imundo que pisou seus pés na lama e aquele imundo que rolou na lama, para lá e para cá, está todo lambuzado de lama. Mas aos olhos de Deus, tanto aquele que simplesmente pisou o pé na lama, como aquele que rolou e se lambuzou na lama, não é digno de estar na presença de Deus, ou quando não entrar no céu, porque tanto aquele que está com os pés sujos de lama vai enlamear as ruas de ouro e de cristais. Quanto aquele que está completamente imundo de lama, vai também tornar aquele lugar um lugar imundo. E Deus já determinou que os imundos não entrarão no reino dos céus. E aí eu entendi a minha condição diante de Deus. Na verdade, eu nunca fui, graças a meu bom Deus, aquele sujeito que rolou na lama, que me lambuzei na lama, que me machuquei todo lambuzado na lama. Ou não, graças a Deus não. Mas, infelizmente, eu fui aquele que pisei com os dois pés na lama. E quando Deus olha para mim e vê a minha situação assim, isso entristece muito a Deus, porque aos olhos de Deus, eu não fui criado desta forma. Quando eu cheguei a esse mundo, os meus pés não estavam enlameados. Os meus pés não estavam sujos.
O meu coração era puro, o meu coração era perfeito, era 100% bom. Mas essas coisas da vida, essas coisas que acontecem, que não vale nem a pena aqui entrar no mérito. Essa situação começou a me angustiar. E eu sabia que precisava fazer alguma coisa para reparar essa situação entre eu e Deus, entre Deus e eu. E lendo mais a palavra de Deus e tentando tirar essa angústia do coração, a Bíblia então nos mostra, e assim como me mostrou, algumas afirmações que me levaram da tristeza à alegria. Porque a Bíblia nos fala que Deus nos proporciona uma forma de nos olhar de uma forma diferente. Como? Curioso. De todas as formas, eu busquei na palavra de Deus uma forma de fazer com que Deus me visse de uma forma diferente. Porque até então eu estava sempre sendo reprovado. Todo e qualquer ato de justiça que eu viesse praticar com essas mãos, quando olhava para os meus pés, eles estavam contaminados com lama. Lamas que aos olhos de Deus invalidava todos os meus atos de justiça. Então Deus diz para mim que existia uma forma de essa situação ser resolvida de uma vez por todas. Foi aí que foi o divisor de águas, porque era algo que eu estava procurando e era algo que Deus estava oferecendo. Deus me considerou que eu estava na condição de injusto, mas Ele providenciaria para que a justiça chegasse até mim. E a justiça que Deus se refere é Jesus Cristo, o seu Filho, aquele que nos justifica. Romanos capítulo 8, verso de número 1. Agora, pois, justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Cristo. A Bíblia nos fala que em Cristo nós somos justificados. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que através do seu sangue, passado sobre a minha vida, sobre os meus pés lameados, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo purifica aquele que está com o corpo todo enlameado, aquele que lambuzou-se no chiqueiro, aquele que está todo impregnado com a lama. O sangue de Jesus Cristo o purifica de todo pecado. E a Bíblia nos fala que agora, quando justificados somos por Jesus Cristo, quando Deus olha para nós, Deus já não vê mais a lama nos meus pés. E Deus já não vê mais a lama no corpo daquele que estava enlameado. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo não foi derramado em vão. Ele foi derramado justamente para nos purificar da lama. E a lama que eu me refiro é o pecado. A expressão aqui é tetelestai. É uma palavra grega que o seu significado traz na tradução uma dívida que foi paga. Alguém que devia algo de muito valor a um outro alguém e por não ter condições de pagar, estava numa situação extremamente delicada. Então um outro alguém, chegou e foi lá e pagou a dívida. E imediatamente veio agora uma resposta do antigo credor. Ou seja, uma letra carimbada com a encíclica Tetelestai, que significa a sua dívida foi paga. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para poder pagar o preço dos meus pecados.
a minha dívida para com Deus. Então agora em Cristo, não pelos meus antigos e entre aspas méritos, mas agora em Cristo, quando Deus olha para mim, Ele já não me vê como eu era, mas Ele me vê como eu sou agora por intermédio de Cristo Jesus. E isso se chama conversão. Conversão, agora dar a Deus o direito de me ver pelos olhos de Jesus Cristo. E pelos olhos de Jesus Cristo, eu fui lavado, remido, redimido, restaurado, renovado. Eu fui purificado. Eu fui abençoado. Eu fui transformado pelo poder salvífico de Jesus. E agora as coisas fazem sentido, porque eu sou tão grato a Deus, porque aquela angústia que eu tinha no coração outrora, ela já não existe mais. A questão do pecado foi vencido, porque a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a verdade dele não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia, seja os nossos pés ou o nosso próprio corpo. Então, eu não pensei duas vezes, eu corri para os braços de Cristo e entreguei minha vida a Cristo. E pedi, Senhor Jesus, por favor, permita que através de Ti, quando Deus olhar para mim, Ele não me veja quem eu sou, mas me veja purificado por intermédio do Teu sangue. E Jesus fez comigo uma aliança, apertou a minha mão. Jesus me deu um abraço. E Jesus prometeu, todas as vezes que Deus olhar para você, agora Ele vai olhar com a ótica dos meus olhos. Louvado seja o nome de Jesus. E isso me trouxe muito conforto ao coração, isso tirou um peso enorme dos meus ombros, isso colocou uma esperança muito grande no meu coração, isso colocou uma alegria muito grande na minha alma. Me importa o fato de Deus estar olhando para mim, sim, com os olhos de Jesus Cristo. Isso importa para você? Como Deus olha para você nesse momento? Como que você está sendo observado? Como que você está sendo olhado ou analisado por Deus? Faça como eu, faça como tantos, resolva esse problema de ordem espiritual. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus. Confia nele e no mais ele tudo fará. E ande, humildemente falando, mas de cabeça erguida e de coração tranquilo e limpo aos olhos de Deus, na certeza de que todas as vezes que ele olhar para você, ele não vai ver como aquele antigo, mas como o novo que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluias! Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida nesse dia e nessa semana que começa hoje. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá.